Olá pessoal, como vocês têm passado desde a última semana? Espero que esteja tudo bem com vocês e com seus familiares. Como todos vocês já me conhecem, eu sou o professor Ildefonso Binatti, do Departamento de Química do Cefet-MG, e hoje vou trabalhar com vocês uma questão do Enem de 2014 envolvendo dois temas, quiralidade e classificação de cadeias carbônicas. Nós vamos então aproveitar essa questão para fazer uma revisão completa sobre o tema classificação de cadeias carbônicas. Vamos então à leitura da questão? O estudo de compostos orgânicos permite aos analistas definir propriedades físicas e químicas responsáveis pelas características de cada substância descoberta. Um laboratório investiga as moléculas quirais cuja cadeia carbônica seja insaturada, heterogênea e ramificada. A fórmula que se enquadra nas características da molécula investigada é, e são dadas então de A a E, fórmulas estruturais de moléculas para que a gente então busque qual é a resposta. Como dito no slide anterior, as moléculas estão representadas por meio da fórmula condensada. Existem outras representações estruturais, como a fórmula de pontos, onde os elétrons ligantes e não ligantes são representados, a de traço, onde os elétrons ligantes são trocados por traços e os não ligantes continuam, a condensada, onde é representado todos os átomos em sequência. Nessa fórmula, podemos representar grupos, para deixar bem claro que se trata de uma hidroxila entre parênteses, ou sequências que se repetem entre parênteses pelo número de vezes que essa sequência é repetida. E, finalmente, a fórmula de linhas, onde nem o carbono, nem o hidrogênio é representado, são representados outros átomos que não o carbono, e também é importante que se representem os pares de elétrons não ligantes. É importante dizer que cada um representa vantagens e desvantagens. Uma vez feita a revisão sobre as representações estruturais e observando que esta questão ela aborda o tema quiralidade e classificação de cadeias, vamos então fazer uma revisão completa sobre a classificação de cadeias. A primeira classificação de cadeia será quanto ao tipo de ligação entre os átomos de carbono, ou seja, a presença ou não de saturação entre esses átomos. Será classificado saturada aquelas cadeias que apresentarem apenas ligações simples entre os átomos de carbono. Observem que, apesar da dupla ligação existir na carbonila, ela não está entre os átomos de carbono. Portanto, essas duas moléculas são moléculas que apresentam cadeias saturadas. Será insaturada a cadeia que apresentar uma insaturação entre átomos de carbono. Observe neste exemplo que temos uma dupla entre átomos de carbono e neste outro uma tripla. Logo, essas duas cadeias são classificadas então como insaturadas. A próxima classificação será quanto à natureza dos átomos que constituem a cadeia. Ela poderá ser classificada como homogênea ou heterogênea. Será classificada como homogênea quando a cadeia for formada apenas por átomos de carbono. Observem que neste segundo exemplo, apesar de eu ter átomos de oxigênio e nitrogênio, eles não fazem parte da cadeia principal. A cadeia será classificada como heterogênea quando houver heteroátomos na cadeia, ou seja, átomos que não carbono entre carbonos, como por exemplo o átomo de nitrogênio e este átomo de oxigênio, que está entre carbonos. Logo, essas cadeias serão classificadas como heterogêneas. As cadeias podem ser classificadas ainda quanto à disposição dos átomos de carbono. Aqui nós teremos então dois grandes grupos, as cadeias abertas e as cadeias cíclicas. Nós vamos iniciar nossos estudos, então, pelas cadeias abertas, que também podem ser chamadas de acíclicas ou alifáticas. Em um de nossos primeiros encontros, classificamos as cadeias abertas como lineares ou ramificadas, em função da presença de carbonos metílicos, primários, secundários, terciários ou quaternários. Vamos agora tentar uma nova abordagem com o intuito de facilitar essa compreensão. As cadeias abertas, acíclicas ou alifáticas, serão classificadas como normais, retas, lineares ou não ramificadas em função da presença de duas extremidades, como podemos observar no caso deste hidrocarboneto e deste éster. Serão classificadas como ramificadas quando houver três ou mais extremidades, como por exemplo no caso desse hidrocarboneto que tem uma, duas, três, quatro extremidades, ou no caso desta amida que tem três extremidades, sendo classificada então como cadeias ramificadas. Quanto à disposição dos átomos de carbono, podemos ter então as cadeias cíclicas. Cadeias cíclicas é aquelas que não têm extremidades. Elas podem ser subdivididas em não aromáticas e aromáticas. Aromáticas são aquelas que têm pelo menos um anel aromático.
Elas podem ser ainda classificadas como monocíclicas ou policíclicas. E para finalizar a classificação das cadeias quanto à disposição dos átomos de carbono, temos as cadeias mistas, que serão formadas por pelo menos uma porção cíclica e uma porção alquílica, como podemos observar no exemplo desse éter e desta cetona. De volta à questão, vamos então tentar entender o que significa cada uma dessas partes, desta cadeia. Para isso, inicialmente, ora, eu nunca vi um CH duas vezes. Qual o significado desse CH duas vezes? É CH dupla CH. Qual o significado desse CH ou H entre parênteses? Significa que eu tenho um CH ligado a uma hidroxila. Qual é o significado, então, de CO? CO significa C-O, é uma carbonila. E, finalmente, qual o significado de CH entre parênteses CH3? Significa que eu tenho um grupo metil ligado à cadeia principal. Uma vez entendido cada porção da molécula, voltemos, então, à resolução da questão. Por se tratar de uma revisão, independente da resposta, todas as alternativas serão analisadas. Para facilitar a compreensão, nós iremos transformar as fórmulas condensadas em fórmulas de linha. Por uma questão de espaço, nós vamos analisar as primeiras três. A primeira dica que nós encontramos aqui no exercício é que se trata de moléculas quirais. Para ser quiral, o carbono deve estar ligado a 4 grupos distintos, e nessas três, o carbono está ligado a 4 grupos diferentes. Portanto, todas contêm um carbono quiral. Além de ser uma molécula quiral, a cadeia carbônica deve ser insaturada. E para ser insaturada, deve ter a presença de uma insaturação entre dois átomos de carbono. Como podemos observar, as três cadeias são insaturadas. Além de quiral e insaturada, a molécula investigada deve ainda apresentar uma cadeia heterogênea, como podemos observar na letra A e B, onde temos um átomo, um heteroátomo, um átomo que não carbono entre átomos de carbono. E, no caso da letra C, temos então uma cadeia homogênea. Apesar de termos átomos de oxigênio e nitrogênio, eles não estão entre átomos de carbono. Além de quiral, insaturada e heterogênea, a molécula deve ser ainda ramificada, como podemos observar na letra B e C, onde temos um grupo metil ligado à cadeia principal. Deste modo, a molécula que se enquadra nas características investigadas é a molécula presente na alternativa B. Ela apresenta um carbono quiral, ela é insaturada, ela é heterogênea e ela é ramificada. Cabe ressaltar que todas essas cadeias são cadeias alifáticas. Vamos aproveitar também para investigar as moléculas presentes nas alternativas D e E. A molécula presente na alternativa D é uma molécula quiral, pois este átomo de carbono está ligado a 4 grupos distintos. Com relação à saturação, é uma cadeia saturada, pois não apresenta insaturação entre átomos de carbono. Trata-se ainda de uma cadeia heterogênea, pois eu tenho um heteroátomo presente na cadeia. E, finalmente, ramificada, pois apresenta um grupo metil ligado à cadeia. Logo, essa cadeia então é saturada, heterogênea, ramificada e alifática. E, finalmente, a molécula presente na alternativa E. Podemos afirmar categoricamente que não se trata de uma molécula quiral, pois nenhum dos átomos de carbono presentes está ligado a 4 grupos distintos. Trata-se ainda de uma cadeia insaturada, pois apresenta insaturação entre átomos de carbono. E devido à presença do anel benzênico, temos então uma cadeia aromática. Em relação à presença de heteroátomos, trata-se de uma cadeia heterogênea, pois apresenta heteroátomo entre átomos de carbono. E por se tratar de uma cadeia mista, onde temos presente então uma parte cíclica e uma parte alifática, trata-se então de uma cadeia ramificada. Em resumo, temos então uma cadeia insaturada, heterogênea, mista e aromática. Bem, pessoal, chegamos então ao final de mais uma questão. A alternativa correta é a alternativa B. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, postem seus comentários, suas dúvidas e, como eu digo sempre no final, keep calm, somos Cefet, muito obrigado, um grande abraço do seu amigo professor Ildefonso Binatti e até um próximo encontro.